Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Este primeiro encontro do Comitê Tribunais Superiores e CARF, patrocinado aqui pela ABAT, cumprimentando o nosso querido presidente Allen, que nos proporcionou estarmos hoje aqui nesse encontro. Esperamos que tenhamos produtivamente não só este encontro, como também os demais ao longo do ano, em que eu faço parte. Eu sou o Wesley, presidente do comitê atualmente. Sou conselheiro aqui do CARF também, moro em Brasília, o professor Miranda estava perguntando onde éramos. Eu sou gaúcho, mas moro em Brasília há uns de 10 ou 12 anos. E já estou no CARF uns 4 anos, mais ou menos. Eu estou sempre nessa seara tributária, desde sempre, da época da faculdade. É a área que mais me agrada, e quanto mais eu estudo direito tributário, mais eu percebo que o campo é muito amplo, né? Tendo em vista a nossa legislação tributária ser extremamente complexa. E, diante desse quadro, em 2019, participei aqui na comissão da reforma tributária do Distrito Federal, e juntamente com a professora Ariane, que aqui também está, que era a nossa vice-presidente, e dessa participação surgiu, então, uma única obra feita então, no Brasil, e dentre todas as OABs, né, que nós tínhamos aqui, o livro da reforma tributária. Inclusive com a participação da professora Isabel, a Nina, né, que estão aqui hoje, que são expositores. Então, gostaria de cumprimentar e agradecer aqui aos presentes por esta oportunidade de estarmos neste encontro. Professora, eu vou aqui só passar a palavra para a professora Ariane, e também a nossa secretária-geral. Temos o nosso vice-presidente, que é o Alexandre Evaristo, que também é conselheiro do CARF, e que, em conjunto com este time aqui, vamos, ao longo deste ano, trazer debates e expositores que possam enriquecer ainda mais este tema, que é bem interessante do ponto de vista acadêmico, e hoje nós estamos falando aqui sobre a aplicabilidade das decisões dos tribunais superiores ao CARF. Parece-me que sempre pensamos que quando há uma decisão dos tribunais superiores seria fácil a aplicabilidade, pega a decisão e aplica ao caso concreto. Mas na prática, como conselheiro, inclusive, nós vemos que não é bem assim. Nós temos algumas intercorrências, seja do aspecto formal ou do aspecto material. Formal, né, o CARF e alguns conselheiros, por exemplo, aguardam a publicação da ata para poder aplicar aquela decisão, que já não tem mais recurso às vezes, e tornou-se definitivo. Outros conselheiros também aguardam, por exemplo, a decisão de um possível embargo de declaração, que pode, muitas vezes, até modificar o entendimento dos ministros, né, que compõem as cortes superiores. Porém, em alguns momentos, não se aguardam e acabam aplicando, por entender que aquela decisão é definitiva, e o regimento, no seu artigo 62, dispõe, o regimento interno do CARF, né, dispõe que as decisões definitivas devem ser obrigatoriamente aplicadas ao tribunal. De que maneira deve ser aplicada, enfim, aí nós temos que conversar também no âmbito processual, que também subsidiariamente é aplicado o CPC ao processo administrativo fiscal. Então, para tanto, abrindo aqui esses debates, nós trouxemos hoje grandes figuras do cenário, né, tributário brasileiro, e eu vou passar a palavra, antes de retornar aqui, à professora Ariane para fazer a sua apresentação, haja visto que é o primeiro encontro, né, deste grupo, e que possamos ter aqui uma produtividade muito interessante do ponto de vista acadêmico, científico, né, para sairmos aqui com um conhecimento ampliado. Obrigada, presidente Wesley. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome da ABAT, pela presença de todos que se interessaram por esse tema, que de fato é deveras rico e pouco explorado na academia, no ambiente acadêmico. Então, também parabenizar o nosso presidente Halley por abrir esse espaço para essas discussões relativas ao intercâmbio, à influência das decisões dos tribunais superiores no âmbito do CARF. E também gostaria de me apresentar aqui. Eu sou vice-presidente da ABAT Distrito Federal, sou sócia do Matos Filho Advogados e também sou professora de Direito Tributário em Brasília. Também faço parte de algumas comissões na OAB e atualmente componho aqui a vice-presidência da Comissão de Tribunais Superiores da
da OAB do Distrito Federal. De modo que essa série de posições aqui nos permite analisar e acompanhar a evolução dos precedentes formados no contexto dos tribunais superiores e também acompanhar como é que esses precedentes são aplicados no contexto das autoridades administrativas e principalmente aqui pelos órgãos julgadores na esfera administrativa. Nós sabemos que há uma série, como o Wesley já antecipou, há uma série de problemas na aplicação dos precedentes expedidos aqui pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Primeiramente, porque há, em alguma medida, sim, alguma deficiência na formação da ratio decidente em relação a alguns dos precedentes. Então, esse é o primeiro problema que se coloca, nós temos dadas para explorar esse problema. Há um segundo problema gerado, que é justamente o alcance dos termos e dos sentidos empregados aos conceitos jurídicos aqui empregados no campo tributário. Isso acaba gerando uma insegurança jurídica imensa, tanto ao contribuinte quanto aos próprios cofres públicos aqui, na medida em que nós temos incertezas produzidas a partir desse contexto hermenêutico aplicado de forma equivocada. E há, claro, quando nós temos aqui uma aplicação de um determinado precedente de forma diferente do que foi em relação ao outro caso, uma série de divergências e assimetrias, com tratamento desigual em relação a fatos muito próximos. Isso também gera uma instabilidade do sistema. Então, a ideia aqui é justamente estudar, entender esses problemas, diagnosticar esses problemas especificamente em casos concretos, com discussões concretas, com teses específicas, para que nós possamos propor soluções. Então, a missão aqui desse grupo é justamente identificar esses problemas para, na sequência, nós podermos contribuir com a evolução. A professora Isabel Derzi, inclusive, nos antecipou, que estamos no prazo de consulta pública para recebimento de sugestões, no contexto do CNJ, do aprimoramento do processo tributário, na esfera administrativa. Então, de modo que entendemos que é bem pertinente esse grupo para que esse assunto seja estudado. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e, Wesley, vou voltar a palavra a você para que você faça a apresentação das nossas convidadas e convidado. Pois bem, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar os expositores na medida que são convidados a falar. Na ordem, primeira ordem, nós agradecendo a professora Ariane a exposição e clareza do assunto abordado. Então, pela ordem aqui, nós combinamos que a professora Isabel Derzi irá abrir nosso primeiro encontro. A professora que dispensa apresentações, mas por uma formalidade, vamos abordar aqui o seu currículo brevemente, que foi professora titular de Direito Tributário na Universidade Federal de Minas Gerais, foi procuradora-geral do Estado e do município de Belo Horizonte, advogada, e atualmente, hoje, recebemos a alegria de ter a notícia da professora nomeada como presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Federal. Então, está falando pela primeira vez oficialmente como presidente de todos os advogados, que a ABAT, mas é que a Associação dos Advogados Tributaristas. E sabemos que compomos aqui diversos ambientes na esfera da OAB. Então, hoje nós temos praticamente a autoridade máxima conosco da OAB Federal Tributário para apresentar o tema sobre a aplicabilidade das decisões dos tribunais superiores ao CARF. Seja bem-vindo, professora, a palavra é com você. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui entre os membros da ABAT, seus convidados, professores Wesley, o presidente desta mesa, deste encontro, Dr. Halley, minhas saudações, doutora Ariane, professora Ariane, professora Nina, professor José Helder, e a todos que nos assistem.
Eu estou um pouco preocupada com o tempo, porque eu acho que o nosso tempo é curto, já são 8 horas e vamos encerrar às 9. Então, como há interesse em debates, eu não sei nem se deveríamos entrar logo nos debates. Né? O que eu tinha pensado em levantar? Né? Tribunais superiores de cá, né? Isso já nos foi antecipado pelo Dr. Wesley. E podemos falar em precedentes judiciais e precedentes do próprio CARF. Ou seja, até que medida, em que proporção o CARF está envolvido, né, com a observância dos precedentes judiciais, dos tribunais superiores que se consolidaram, e em que medida ele mesmo deve a si mesmo, né, nas suas súmulas consolidadas, nos seus súmulos vinculantes e na jurisprudência que se firma nas câmaras especiais, com a própria consistência, a própria coerência. Então, esse é um tema muito interessante, né, porque nos dá uma visão de conjunto. E há certas aproximações que podem ser feitas entre uma decisão judicial e uma decisão administrativa tomada no CARF. Né? Isso aqui me parece interessante. Então, eu queria puxar um fio diferente, né? Eu já sei que estou falando a quem já é formado no assunto, praticante do assunto, né? E, portanto, esse seria um tema muito interessante de comparação. Nós sabemos que o CARF, ou o processo administrativo fiscal, ele é, ao mesmo tempo, em si, o preparo para a formação de um título executivo extrajudicial. Ele está no curso, né, do processo. Não temos no Brasil uma instância administrativa que divida as funções do Poder Judiciário resolvendo conflitos, porque nós sabemos disso. Por quê? A aplicação do direito e a solução de conflitos, o direito é um programa de solução de conflitos, pertence exclusivamente ao Poder Judiciário no modelo com definitividade no modelo brasileiro. Nós temos um fenômeno de certas situações contenciosas da espécie tributária podem ser, em primeiro lugar, discutidas ou decididas no âmbito interno da administração pública. Então, especialmente porque ali se dá uma espécie de controle, uma espécie de revisão de atos administrativos de lançamento tributário na formação dos títulos executivos. Essa é a grande função, né? Um título executivo unilateralmente formado, no qual, no modelo de Estado de Direito que a Constituição determina, o contribuinte necessariamente pode falar, pode impugnar e pode se fazer ouvir. Então, essa posição do CARF é muito interessante, né? E principalmente depois que nele foram unificados os conselhos de contribuintes, uma estrutura administrativa mais ampla. O CARF não tem assim autoridade de dizer o direito com definitividade, isso é um lugar comum, isso é próprio do Poder Judiciário, mas os conceitos que ele emite em seu julgado guardam alguma afinidade com aqueles emitidos pelos próprios órgãos judiciários em suas funções e estrutura lógica. De que relações seriam essas? Bom, a decisão judicial, embora orientada pelas leis e em seus enunciados linguísticos, pela dogmática, pela ciência do direito e pelos
antecedentes, encontra ainda assim alternativas de interpretação deixadas pelo legislador nesses enunciados linguísticos, né? Polissemia, obscuridade, contradições, plurissignificações ou lacunas. Lacunas que o legislador pode ter propositadamente deixado ou lacunas inadvertidamente deixadas, né? Que devem obrigatoriamente ser preenchidas no direito privado pelo juiz, mas em certas áreas do direito, como no direito penal, como no direito tributário, não podem ser integradas, ou seja, elas são vedadas para a integração judicial. Então, o que nós temos, na verdade? O sistema jurídico ou o sistema tributário. O sistema jurídico é um sistema que nós sabemos de simplificação da vida, né? À la Luhmann. Mas, como tal, é um sistema de simplificação que jamais abarca a realidade como um todo. Isso seria absolutamente impossível. A realidade é muito mais rica, claro, muito mais dinâmica do que é o próprio direito. Então, sempre haverá o que nós chamamos o buraco do real. Né? E este buraco do real, né, o juiz pode, em certas áreas, preencher. Mas a linguagem, o enunciado linguístico, pode ensejar 2 ou 3 interpretações possíveis. Então, em face dessa pergunta, o Poder Judiciário cria direito, o Poder Judiciário escolhe a regra que ele aplica. Eu compartilho a tese desde Oscar Wilde, na Inglaterra, passando por Kelvin, né, em que toda norma é aplicação e criação em si mesma, né, ou pela ideia de que o juiz escolhe a melhor solução dentre interpretações possíveis. E, portanto, ele faz uma escolha. Essa escolha é o que Robert Dahl chamou a politicidade da função do juiz. É uma escolha. Então, o juiz aplica e cria o direito. Muito bem. Por isso mesmo, adota a visão da diferença entre autoridade e poder. O filósofo Milner, Jean-Claude Milner, diz exatamente isso. Um poder é aquele que tem a capacidade de criar regras por adição, por supressão, por modificação das regras existentes, pouco importa. Um poder é criador de regras que ele aplica. Uma autoridade faz as respeitadas regras que ela não cria. Assim, a polícia é uma autoridade, mas não um poder. O Ministério Público tem que falar isso para ele não sabe. Também é uma autoridade, mas não é um poder, porque aplica regras que não cria, né? E fazendo esse tipo de comparação, e como é que é essa criação? Qual é o fenômeno que se passa no cargo, que se passa numa decisão judicial, né? O legislador sempre põe normas com conceitos abstratos e genéricos. O legislador faz justiça por atacado. Então, comparando a extensão com a compreensão, se diz uma lei, logo que ela é ditada pelo legislador, né, a regra, a norma que dela sai, ela é genérica, se aplica a maior número possível de pessoas, mas, do ponto de vista do conteúdo, a concreção não é alta, a determinabilidade não é alta. Então, a compreensão é baixa. Já o juiz, e isso vai acontecer com qualquer julgador no cargo ou no Poder Judiciário, já o juiz, ao contrário, né, ele aplica, decide o conflito,
somente entre as partes. Então, a extensão, a generalidade é mínima, mas a compreensão é máxima. Este é o primeiro papel também de qualquer jogador. Ele preenche a regra que está sendo aplicada, né, de dados materiais referenciais daquela realidade. Então, a compreensão da regra cresce, mas ela só se aplica às partes que compõem a lide. Generalidade mínima com compreensão máxima. Essa é a relação entre os poderes. Agora, vamos pensar aqui no julgador do cargo. Bom, ele também parte, ele tem como parâmetro a lei, né? Ou decreto, ou enfim, normas de generalidade máxima que têm de ser aplicadas ao caso concreto. Então, ele vai emitir normas de generalidade mínima que somente vão ser aplicadas, no caso, né, ao contribuinte que questiona o lançamento, a lide, que compõe a lide, mas com uma compreensão muito maior da própria regra. Então, ela ali está preenchida, né? Agora, a pergunta é, dá-se uma escolha de sentidos possíveis no CARF? No CARF, o CARF cria as normas que aplica ou é singelamente uma autoridade? É a primeira pergunta que eu estou provocando, como, né, se tem que afirmar. Essa é uma diferença relevante. O CARF integra um poder, ninguém duvida disso, genericamente falando, mas o CARF não é em si um poder, ele é uma autoridade, tem voz autoritativa, com certeza, mas não é um poder, pois as escolhas feitas entre apenas sentidos possíveis que estão discutidos num processo são sempre provisórias, feitas pelo CARF, são passíveis de revisão judicial. Somente o Poder Judiciário cria a regra com definitividade. Daí a coisa julgada, né? Que dá no Poder Judiciário. Então, ele é, o CARF, uma autoridade, mas não é um poder em si. Ele tem também um espaço muito menor. O juiz tem um espaço muito maior. Porque nós sabemos que o juiz observa a lei e a Constituição. Ele pode deixar de aplicar uma lei por inconstitucionalidade incidente e tanto. O que não acontece, vocês têm súmula sobre este assunto, o que não acontece dentro do CARF, né? O julgador administrativo está preso à lei, aos decretos, o decreto não contrariava a lei, e até as instruções são normativas, se houver uma sequência lógica. Então, o espaço é muito pequeno. Então, mas existe um ponto de aproximação, um terceiro ponto de aproximação, que nos faz levar de novo a generalidade e a universalidade da própria lei, a transcendência. Em qualquer o que nós estamos ponderando, é que em qualquer julgado administrativo ou judicial, há tendência à transcendência natural ou normativamente vinculante. Então, depois que se parte da norma legal abstrata e genérica e se chega à sentença ou ao julgado administrativo, que reversamente não tem generalidade, só se aplica às partes, com compreensão máxima, agora nós vamos sacar disso aí aquilo que nós chamamos de universalizabilidade ou transcendência. E esse fenômeno se dá nos julgados administrativos, esse fenômeno se dá nos julgados de juízo. A universalizabilidade da decisão judicial decorre exatamente da ratio decidendi.
ou da tese a que se referiu a professora Ariane. Exatamente aí. Como a ratio decidente ou a tese é mais ampla do que o dispositivo do julgado, nós temos a vocação, né, a tendência de transcendência, de alcançar ou de ser aplicável aquele julgado a terceiros que não fazem parte do processo. Então, sobre esse assunto, tem razão, né? Eu sempre, na minha tese de titular, que eu escrevi há quase 18 anos atrás sobre esse assunto, modificações da jurisprudência tributária, tem razão Heike Pohl, à luz do direito alemão, quando ela pondera toda sentença em processo subjetivo tem uma questão geral e uma questão individual. Uma decisão judicial, diz ela, contém uma pergunta geral com a sua resposta geral, ao lado de uma pergunta singular com a sua resposta singular. Fazem parte da mesma jurisprudência ou, portanto, configuram um precedente para os mesmos casos. As decisões que dão a mesma resposta a uma determinada pergunta geral. Aquilo que Pohl chama de pergunta geral, nossa lei processual e o Supremo Tribunal Federal chamam de tese. O próprio nome diz tese ou ratio decidente. Mas ela continua, autora. A tese ou ratio decidente atua de forma prejudicial para os casos futuros, vale dizer, desenvolve uma certa obrigatoriedade geral. É o que se denomina de universalizabilidade da decisão. E isso está atrás de toda coisa julgada. A consequência é que, depois de um julgado, com a sua tendência de universalizabilidade, desenvolve uma certa inércia, ou seja, a derrubada de precedentes estabelecidos exige uma argumentação dobrada. Por isso falei inércia. Exemplo, vamos colher aqui. Uma decisão do CARF de 21 de agosto de 2021, eu acho que o nosso Dr. Wesley acho que não participou dessa decisão. Recurso especial de procurador, recorrente da Fazenda Nacional, acordo 91.005.702, CFRF, primeira turma. O dispositivo é o seguinte: trata-se de coisa julgada e contribuição social sobre o lucro líquido. Dispositivo é o seguinte: está sempre, geralmente está no final da sentença, geralmente está no final do julgado administrativo. Nego provimento ao recurso especial, mantendo integralmente o acórdão recorrido. Esse acórdão anula totalmente o lançamento. Então, o resultado é esse. O lançamento é nulo. Né? E agora, esse é um dispositivo, eu condeno ou anulo, não são válidos os lançamentos feitos. Qual seria a tese ou a ratio decidente? Vejam bem, olha o que proclamou a tese, que proclamou o CARF. Contra os contribuintes, aspas, né, que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a inconstitucionalidade de lei que institui um determinado tributo, não pode ser lavrada autuação referente a tal obrigação. Esta é a ratio decidente e é difícil sacar a ratio decidente. No âmbito administrativo não há a prática, né, de se sacar também a tese e a ratio decidente, porque ela está muito ampla. Ela foi assim estabelecida, né? Não pode ser lavrada a autuação se o contribuinte tem a coisa julgada. Por quê? Porque se disse, né, a Fazenda Nacional teria que ser exercida, segundo o fisco,
a prerrogativa excepcional de revisão à luz do Código de Processo Civil 73 ou do atual Código de 2015. Teria que ter havido, em relação ao contribuinte que tem a coisa julgada, uma mudança normativa ou prática nas relações de trato continuado, e terem sido essas mudanças submetidas a uma revisão como prevista a revisão nas leis processuais. Então, esse é um tipo de fenômeno, né, de transcendência. Essa decisão do CARF é boa, viu? Gostei dessa decisão, com alguns comentários, né, que deveríamos fazer sobre coisas julgadas, que é interessantíssimo. Esse tema, talvez o mais relevante dos temas, que chegarão ao Supremo Tribunal Federal, e fica marcada para maio, né? Mas talvez o mais importante, aquela história de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, não é relevante como essa questão da coisa julgada, porque ela é base da segurança jurídica. Mas no CARF há duas questões que nunca são levantadas, eu até querendo sugerir aos advogados do FAC. Em primeiro lugar, lá não se distingue decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da lei na qual se baseou a coisa julgada. É um tema. E decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a constitucionalidade da lei antes considerada inconstitucional, qualificada de coisa julgada. São questões muito diferentes. Humberto Teodoro Júnior já falou sobre esse artigo. O CARF não faz diferença. E muita gente não faz, mas eu acho que há uma diferença enorme. E a segunda questão, há no CARF uma preocupação, e eu já observei essa preocupação na defesa do fisco, né, em vários sentidos, ou da procuradoria ou das procuradorias, quer dizer que mas é um absurdo isso. Um contribuinte tem em seu favor uma coisa julgada com fatos geradores de trato continuado, né, com fenômeno continuado, sucessivo, se repetindo ao longo dos anos, e há quem esteja com essa coisa julgada há 30 anos. E nunca vai cessar. Isso fere a isonomia. Isso não pode continuar. Ou que não. O argumento não procede. Isso tem que ser demonstrado ao Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é igualdade ou isonomia, outra coisa é sistema jurídico. O tempo é fundamental em qualquer sistema jurídico. Então, vejam bem, o tempo e o perdão, eu sugiro até a leitura, o tempo e o direito, né, daquele filósofo belga. É muito interessante essa obra. Eu vou só lhe dar um exemplo, não vou falar sobre o tempo e o direito, porque não tem sentido. Mas eu vou lhes dizer. E a prescrição da decadência, hein? A todo segundo, só enquanto eu lhes falo aqui, a União está perdendo tributos que não são recolhidos por decadência ou prescrição. E quando chega o fiscal fazendo uma investigação, ele já desconsidera, né, o tempo superior a 5 anos. Prescrição e decadência estão na Constituição da República. Também. São milhões ao mesmo tempo. Isso até os crimes contra a vida prescrevem. Agora, diante de algo importantíssimo como coisa julgada, as pessoas não se conformam que o tempo não há. A questão não é caso a caso, é um sistema.
como é o sistema, é justiça do sistema. E isso é muito relevante, isso precisa vir à discussão no próprio CARF. Nós precisamos deixar esse tipo de preconceito, prescrição, decadência. Olha, o que eu vejo são contribuintes sistematicamente pagando seus tributos, de repente vem um requisito, vem uma lei de parcelamento. Isso está previsto, remissão e anistia, está previsto na Constituição, artigo 150, parágrafo sexto, somente lei pode conceder. Remissão, anistia. Oh, que isso? Esse é o sistema. Então, né, o que eu quero dizer, pois são parentes, né? Mas essa decisão do CARF é interessante, é boa, mas podemos diferenciar o que nós chamamos de julgado propriamente dito, né? Dentro de uma decisão qualquer, né? O dispositivo dessa decisão, e a pequena pergunta para a pequena resposta, e a grande questão, que atende às razões diretamente relevantes que levaram àquela decisão. Então, surgem assim os precedentes, quer na via administrativa, quer na via judicial. E os precedentes, todos nós sabemos, podem ser horizontais e verticais. Né? Diz que um precedente horizontal, quando decorre de um tribunal de mesma hierarquia do caso que vai ser julgado, ou do próprio tribunal. Né? Nos países do common law, dá-se o fenômeno de estar indecisos, fenômeno que não ocorre propriamente entre nós. Né? O estar indeciso não é aplicação de um precedente em tribunais superiores. Não. Ele é do mesmo nível hierárquico. Bom, entre nós, né, a força de trás do precedente não é vinculativa, mas é de convencimento. Mas cada tribunal, dentro do mesmo procedimento, pode esperar a jurisprudência que ele mesmo firmou. Assim, o Supremo, ainda que seja uma súmula vinculante da Corte, se o Supremo observar o mesmo procedimento para a formação daquele precedente, ele derruba, derroga, né, ou substitui o precedente por outro. Já os precedentes vinculantes, não. São simplesmente decorrentes de hierarquia das regras. Então, os precedentes dos tribunais superiores, todos nós sabemos, são obrigatórios para os tribunais inferiores, que devem aplicá-los. A doutora Ariane estava se referindo à dificuldade de se fazer isso no CARF, ou seja, aplicar no CARF os precedentes, não do próprio CARF, dos tribunais superiores que obrigam também o próprio CARF. Mas a mesma dificuldade existe nos tribunais que compõem o Poder Judiciário. A mesma dúvida, eu acho que foi o doutor Wesley que lembrou aqui. Bom, eu tenho de esperar os embargos de declaração ou não tem? Os tribunais estão sempre às voltas com a mesma dúvida. E, de vez em quando, o Supremo Tribunal Federal demora 6 meses, 1 ano, 2 anos para decidir embargos de declaração. Isso é inacreditável. Né? Então, esta questão também não é uma peculiaridade do CARF, essa dificuldade de decisão, mas é uma dificuldade que contamina o próprio Poder Judiciário na aplicação dos precedentes vinculantes. Então, decidir por meio de precedentes vinculantes é tomar uma decisão, mesmo que ela, o juiz, né, ou o julgador, mesmo contrário ao seu próprio entendimento. É isso que se chama vinculante. O julgador, o juiz são obrigados
né, a decidir naquele sentido, embora discordem do resultado a que se chega naquele precedente. Então, o artigo 61, dentro do Poder Judiciário, os artigos 926, 927 do nosso Código de Processo Civil, e dentro do CARF, né, o artigo 62 do CARF, artigo 62. Então, o CARF deve observar as súmulas vinculantes, os recursos extraordinários e especiais repetitivos, enfim, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e os seus próprios precedentes. São precedentes do CARF de vinculação máxima, pois obrigam a todos os órgãos do próprio CARF, as câmaras baixas, mas pode obrigar também a toda a administração tributária e a autoridades autuantes de todo o país a súmulas consolidadas no Pleno ou Câmaras Superiores com seus acordos, paradigmas e devidamente aprovados em portarias do Ministério da Justiça. Aí esses são precedentes que nós diríamos com vinculação máxima, porque os seus efeitos transbordam, né? É isso que nós chamamos precedentes dotados de universalidade, em razão da raciocínio, que é mais ampla e mais aberta, né? Evidentemente, do que o dispositivo. O dispositivo é pequeno sistema. O Código Tributário Nacional, interessante, em seu artigo 100, denomina tal fenômeno de atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Ora, uma portaria do Ministério da Fazenda ou da Economia, o nome está todo junto, sei lá, é um ato normativo que dá às decisões do CARF normatividade. A mudança, a superação dessa, a reviravolta jurisprudencial, o overruling, quais seriam as consequências? A solução que o Código Tributário Nacional dá é aquela do artigo 100. Só pode cobrar do contribuinte o valor nominal do tributo, sem juros nem correção monetária. Mas a lei do processo administrativo federal dá uma solução de maior consistência, maior. Não, por ela não se pode cobrar nada, a mudança de interpretação, apenas em relação aos fatos de ajuste futuros. Eu estou de acordo com essa última posição, mas acho que nesse contexto de reflexão, sabe, professora Eliane, professora Nina, Giselda, em que há sugestões, reformas, eu acho que deveria haver uma aproximação e um dispositivo mais claro desses efeitos, né? Por quê? Ao contrário do Supremo Tribunal Federal, modula, e pode modular, e o faz, porque o Supremo sacou, na minha opinião, magistralmente, a responsabilidade do juiz pela confiança gerada. Ou seja, entre nós, não apenas o legislador não pode retroagir, ele tem responsabilidade pelas normas que ele põe, não apenas o administrador também a tem, mas hoje o Supremo Tribunal Federal realmente trabalha com a responsabilidade do juiz pela confiança gerada. Então, uma reviravolta jurisprudencial contra aqueles que faltaram a sua conduta, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores consolidada, não pode sofrer consequências estando de boa fé, tendo confiado na posição da jurisprudência, não pode sofrer consequências negativas por sua
pela obediência que teve, né, à jurisprudência e às decisões judiciais. Então, a modulação de efeito tornou-se, a meu ver corretamente, uma tônica em nosso país. Não é assim mesmo nos países do common law. A Corte Suprema, eu vou perguntar aos senhores, eu vou encerrar, porque eu acho que não é do seu interesse saber o que os Estados Unidos estão fazendo a esse respeito ou não. Eu estou encerrando, né, para que nós possamos discutir, porque agora que eu olhei, eu já falei por mais de 30 minutos, né, então não é tão relevante saber aquilo que ocorre, por que ocorre, por que a Corte Suprema norte-americana não está a modular, mas enquanto as estaduais estão, e os tribunais federais norte-americanos modulam. Né? E nós entramos em regulação exatamente pelo volume de processos e de decisões tomadas pelos nossos tribunais superiores. Nós temos um volume gigantesco de decisões, o que não ocorre no Supremo, na Corte Suprema norte-americana. Né? Então, são cortes muito diferentes, sistemas muito diferentes do nosso. O que há por detrás de tudo isso é segurança jurídica, como já foi dito aqui, é confiança e uma economia, uma sociedade não viceja a não ser confiança. A economia só funciona bem se houver confiança, credibilidade, segurança jurídica, assim como a sociedade como um todo e com as normas jurídicas. Então, o que eu acho é que não só os tribunais superiores estão a prestar atenção, estão ativos, respeitando a confiança que geraram. Um título, né, de uma obra alemã, de Canário, maravilhosa, a responsabilidade pela confiança gerada. Então, o Poder Judiciário já, e o novo Código de Processo Civil veio exatamente em auxílio, né, desse grande princípio com o qual o ministro Gilmar Mendes trabalha tão bem, que é o reconhecimento de que o juiz tem responsabilidade pela confiança gerada. Isso também deve contaminar o cargo em todas as suas decisões. Eles devem reconhecer uma responsabilidade em ser julgado pela confiança gerada. Muito obrigada. Obrigado, professora Isabel. É uma verdadeira aula. Pela sua brilhante apresentação e só respondendo a sua colocação, eu não participei deste julgado. Não sei se a Semira que nos prestigia, que é conselheira do CARF, não sei se ela chegou a participar, mas realmente é um precedente muito interessante colocado pela professora. Bom, dando seguimento então ao nossa exposição, eu vou chamar aqui a professora Nina Pincac, não sei se eu falei de forma adequada, ela me corrige depois, que é advogada também, sócia do escritório Manrich e Vasconcelos Advogados, né? Doutorando em mestre em finanças. Boa noite. Eu sinceramente, eu não sei mais o que teria para falar sobre esse tema nessa aula da professora Isabel, mas eu vou tentar aqui trazer rápidas contribuições aqui, muito na linha do que a professora acabou de explicar e apresentar para a gente, mas não sem antes agradecer o convite feito pelo Halley, pelo Wesley, Ariane e Alexandre, para eu compor essa mesa aqui hoje. Eu acho que talvez assim, a Ariane tenha alguma ideia de como é uma honra para nós, mulheres tributaristas, dividir uma mesa com a professora Isabel Dantas. Assim, eu acho que durante o meu mestrado na UERJ, a professora Isabel era uma das únicas duas mulheres de bibliografia do mestrado, a outra era a ministra Regina Helena Costa. E se não fosse por isso, a gente não teria sequer contato com autoras mulheres, né?
tributaristas mulheres. Então, além de ser uma honra para qualquer tributarista, para mim, enquanto mulher, a professora Isabel, é uma experiência assim, que vai marcar minha vida. Então, eu agradeço pelo convite mais uma vez. Agradeço também ao professor José Helder da Mata, é um prazer conhecê-lo. Eu já tive que falar muito do senhor, mas eu tive o prazer de conhecê-lo e dividir a mesa em eventos ainda. Bom, é muito interessante porque a professora Isabel, ela, além da belíssima, né, aula sobre como a teoria dos precedentes e a transcendência das razões de decidir dos julgados deve ser aplicada, né, de forma necessária a decisões administrativas, quando da interpretação de atos normativos, me corrija se eu estiver errada, foi o cerne, né, da fala da professora. É interessante porque eu escrevi um artigo de opinião para o Jota, no final do ano passado, em que eu comparo esse papel da interpretação dos atos normativos produzidos tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo ao papel que o CARF vem desenvolvendo de interpretar, inclusive, decisões vinculantes de tribunais superiores. E eu já me explico, né? A gente fala bastante de teoria dos precedentes judiciais, né? Como a professora Isabel já muito bem explicou, a teoria dos precedentes ganhou força no nosso ordenamento jurídico com as ações em controle abstrato, a vinculação dessas ações, depois com a criação da repercussão geral e, finalmente, no CPC de 2015, os artigos 923 e 927, mas, assim, é ainda incipiente, né? Acho que é incipiente a produção doutrinária e, a meu ver, né, há mudanças que precisam ser feitas de mais diferenda em relação à construção de uma teoria de precedentes administrativos, porque além de interpretar a legislação, né, lato sensu aqui, lei, atos infralegais, o CARF, mais recentemente, ele tem também interpretado decisões vinculantes dos tribunais superiores. E nesse artigo eu destaco, né, para comprovar essa minha tese, eu destaco duas decisões, né? Uma delas é do STF, no julgamento do RS 56560, que é o tema 20 da repercussão geral, em 2017, e que, enfim, para quem acompanha, né, o tema de contribuições previdenciárias, era um julgamento que era bastante aguardado, e quando da definição da tese de repercussão geral pelo STF sobre o alcance do conceito de escolha de salários, simplesmente, né, o relator, que era o ministro Marco Aurélio à época, ele definiu que a folha de salários, enfim, o conceito de folha de salários e as contribuições previdenciárias deveria incidir sobre verbas habituais. Então, ele se utilizou do conceito de habitualidade, que era um conceito que já estava presente na Constituição, né, no artigo 301, parágrafo 11, para extrair, né, em formato de tese, de enunciado, as razões de decidir do julgado. Só que o que são ganhos habituais do julgado, né? Então, mesmo depois desse julgamento, ainda pairou a dúvida em relação à incidência de contribuições previdenciárias, né? Sobre quais verbas elas deveriam incidir. E aí eu falo, né, contribuições previdenciárias a cargo do empregador, obviamente. E aí, enfim, se criou mais expectativa em relação ao fato de o próprio STF, em algum momento, definir quais seriam as verbas habituais, mas a própria Corte, em 2020, disse que a análise individualizada das verbas é infraconstitucional. Ou seja, o STF, em 2017, firmou uma tese de que a contribuição a cargo do empregador incidiria sobre ganhos habituais do empregado, mas em 2020 ela vou usar a palavra furtou, né? Mas assim, ela simplesmente decidiu que não era o papel dela decidir quais verbas seriam habituais ou não. E aí, além dessa decisão do tema 20, eu cito também uma decisão de 2018 do STJ, que inclusive se utilizou de conceitos já, né, antigos na jurisprudência do CARF para definir
a extensão, né, da definição de insumo para fins de creditamento do PIS da COFINS, que é o RESP 1.221.170. Né? Nessa ocasião, o STJ ele decidiu que o insumo para gerar direito a crédito para fins de PIS/COFINS ele deve ser analisado, né, a sua essencialidade ou relevância para a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Para quem também estuda, né, esse tema, eram conceitos que o próprio CARF já utilizava há bastante tempo. Não à toa, esse acordo do STJ de 2018 cita o CARF 14 vezes. Então, eu acho que com esse RESP aqui, a gente vê que o tema deu um giro de 360 graus, porque ele voltou exatamente para onde ele nasceu. E o STJ, nessa ocasião, também disse que caberia ao tribunal inferior, né, ao tribunal de origem, definir o que era essencial ou relevante naquela situação concreta que foi levada, né, a julgamento no RESP repetitivo. Bom, diante dessas duas teses, que no artigo denominei de teses lacônicas, né, se utilizaram de conceitos extremamente indeterminados, como habitualidade e relevância ou essencialidade, eu, enfim, né, concluí que, considerando que as autuações em relação a tributos federais, né, basicamente, em grande parte elas são impugnadas no CARF, quem vai, né, num primeiro momento, interpretar esses conceitos presentes nas teses de julgamento lacônicas, tanto da STF quanto da STJ, é o próprio CARF. Então, assim como o CARF já interpreta, né, atos normativos, o CARF também agora, né, considerando, eu até chamei aqui de delegação de jurisdição pelo STF, pelo STJ, porque justamente aqui eles resolveram não decidir, né, decidiram não decidir, então eles firmaram a tese e deram o tema por encerrado, é que entra a relevância do CARF na interpretação das próprias decisões vinculantes dos tribunais superiores. E para que, né, assim como a professora Isabel trouxe, né, em relação a uma tendência de transcendência, né, das decisões tanto judiciais quanto administrativas, para que essa transcendência seja de fato visualizada, a meu ver, a gente precisa começar a falar em uma teoria de precedentes administrativos, né, porque uma verba não pode ser considerada habitual para um contribuinte e para outro contribuinte a mesma verba não ser considerada habitual. A mesma coisa em determinado insumo ser considerado, né, como gerador de crédito para contribuinte X e contribuinte Y em situações análogas ou idênticas não ter o direito a esse creditamento. Então, além disso ser um problema em relação a valores que a teoria dos precedentes visa proteger, como a segurança jurídica e isonomia, a gente tem uma questão direta em relação à livre concorrência. Né? Uma decisão do CARF aqui, a gente sabe que pode extinguir crédito para um contribuinte e fazer com que outro leve a discussão ao judiciário, sabe-se lá Deus o que vai acontecer depois disso. Então, enfim, para já finalizar minha fala, eu proponho, né, que tanto de lege lata quanto de lege ferenda se comece a falar de teoria de precedentes administrativos. De lege lata, por exemplo, trazendo para dentro de decisões do CARF conceitos gerais da teoria dos precedentes, como razões de decidir, tese de julgamento, obter dictum, distinguishing e overruling, né, que é a superação de entendimento, para que se possa efetivamente controlar a mudança de entendimento no próprio CARF, né, com modulação de efeitos, como a professora Isabel bem colocou, e a gente que acompanha a jurisprudência do CARF sabe que quando veio as alterações na LINDB, essa questão da modulação de efeitos ela foi afastada expressamente pelo Conselho, mas assim é necessário que isso volte, porque a segurança jurídica ela é um valor constitucional, não precisa sequer estar prevista em lei, né, a possibilidade de sua proteção. E de lege ferenda, o que eu proponho é que as decisões da Câmara Superior sejam vinculantes tanto para as DRJs quanto para as turmas das câmaras inferiores, né, e as sessões de julgamento, que a súmula do CARF, as súmulas do CARF,
vinculem os conselheiros não pela previsão de perda de mandato, a meu ver, nada mais absurdo do que isso, mas porque elas configuram um conjunto de precedentes com alto grau de aderência, então, não por perda de mandato, mas por um embasamento na teoria dos precedentes, na transcendência das decisões do Conselho. E, por fim, que as súmulas que são vinculantes para toda a administração, aquelas que são homologadas pelo Ministério da Economia, elas têm que ter participação social para serem escolhidas. Elas não podem ficar a critério apenas do órgão da administração pública, do órgão do Poder Executivo, que é o Ministério da Economia, sob pena de ver, né, como temos visto nos últimos anos, que súmulas que beneficiam contribuintes são deixadas de fora e outras súmulas que são mais neutras ou brandas com a administração são incluídas como súmulas que vinculam todos os órgãos da administração federal. Então, já encaminhando para o fim, eram esses os pontos que eu queria trazer e passo a palavra de volta ao Maestro. Obrigado, professora Nina Cirúrgica, suas colocações interessantes, sugestões sobre um tema bem sensível, sobre o que tange as formações de precedentes, né, do próprio órgão em que eles estão sendo formados, né? Bom, dando continuidade, então, parabenizando e cumprimentando a excelente explanação, da qual cumprimentou muito bem, da professora Isabel, do seu ponto de vista e de forma técnica, aprofundando ainda mais o tema. Eu vou passar então a palavra para o professor José Aldo Cordeiro, que é mestre, especialista em Direito Tributário, professor também, coordenador aí da BRADT, diretor, né, da BRADT, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, diretor do Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados Seccional Minas Gerais, cumprimentando a sua nomeação como vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais, e também advogado fundador do escritório José Aldo da Mata Sociedade de Advogados. Com a palavra, professor José Aldo. Boa noite, senhoras e senhores. Saúdo a todos que nos prestigiam na primeira reunião do Comitê de Tributário Permanente do CARF e Tribunais Superiores. Faço esses cumprimentos especiais na pessoa do professor Wesley Rocha, presidente desse comitê, que gentilmente me destinou esse convite, ao professor Walley e todo o corpo diretivo da ABAT, que ofereço minhas congratulações por essa brilhante iniciativa desse debate. Honra-me sobremaneira estar aqui nesse mês comemorativo das mulheres, estar ladeado de duas personalidades que aqui representam todas as juristas do país. Faço essa homenagem nas pessoas das preletoras, professora Isabel, professora de todos nós, e da professora Nina. E aproveito para externar de público a admiração que tenho por essas duas professoras e também fazer os cumprimentos pela merecida nomeação à professora, né, como presidente da Comissão de Direito Tributário do AB Nacional. Como dito pela professora Ariane, pela professora Nina, o tema que foi escolhido aqui hoje é um tema incipiente na doutrina, então pedi a liberdade ao professor Wesley para sortear esse livro. Foi um livro que lançamos no Congresso da BRADT, que é um livro em homenagem ao professor José Souto Maior, professor jurista, que também, quando irei citá-lo aqui nessa exposição, que tentarei ser o mais breve até para oportunizar os debates. Então, cumprimento a todos os amigos que vejo o professor Breno Vasconcelos, do INSPER, tentei trazer um estudo quantitativo e qualitativo que o INSPER brilhantemente fez. Ontem conversei com o nosso amigo em comum, o professor Leonardo Alvim, que também está fazendo uma palestra hoje, sobre os dados qualitativos que isso, quais são os impactos que isso oferece. Então, congratulações pela escolha do tema, um tema extremamente rico, extremamente muito pertinente, e ele denota a importância que o CARF tem para a sociedade, e especialmente no RICARF, essa orientação regimental representa uma inovação
tenho a oportunidade de conversar com vários membros de conselhos administrativos estaduais, onde lá a orientação é que somente as súmulas vinculantes devem ser aplicadas nas instâncias administrativas inferiores. Isso é muito importante a gente ver esse avanço. O artigo 62 da portaria MF 343/2015, o regimento interno do CARF, sana algumas dúvidas, mas não esclarece todas, e isso que vai nos tornar aqui instigados a esse debate. A ideia, talvez, aqui é mais trazer algumas provocações. Havia conversado com o professor Wesley, de trazer algumas indagações, algumas reflexões, que essas indagações serão propositivas para essas evoluções que a professora Ariane assim dispôs no início da sua magnífica fala. Então, muitas perguntas são feitas. Se todo precedente do STF em matéria constitucional se impõe ao CARF, uma outra pergunta que me chama muita atenção: os fundamentos das decisões da Suprema Corte se impõem ao CARF ou somente aquela parte dispositiva também busca uma solução a essa pergunta? Quando é que nós temos uma decisão definitiva, seja do STJ, STF, seja a sistemática dos repetitivos, repercussão geral, em que o CARF está obrigado a seguir essa orientação? O artigo 62 do inciso 2º versa sobre que fundante crédito tributário, mas somente quando a formação tributária, o CARF estará orientado a seguir aquela decisão, numa situação de discussões, seja nas decisões plenárias da Suprema Corte em especial, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, súmula vinculante que versa de uma formação da relação jurídica, não estaria o CARF obrigado? São indagações que a gente precisa enfrentar. Então, para ser o mais sucinto, é inegável aqui, já foi dito com maestria pela professora Isabel, professora Nina, a questão da harmonização, da uniformização das decisões, que ganhou, obviamente, importância pelo advento da Lei 13.105 de 2015, lei essa, intitulada do Código Civil, Processo Civil, prestigiou, trouxe no seu DNA o anseio de prestigiar os precedentes e posta tendência ou transcendência na construção dessa uniformização. Tivemos vários julgamentos, vários lead cases nesse período pandêmico que nos impulsionam uma preocupação da relevância com relação à harmonização do sistema e, como bem dito aqui, da segurança jurídica, e é importante a gente fazer para evitar a dispersão jurisprudencial, inúmeras demandas idênticas, recebendo decisões diferentes e afrontando o princípio, como dito aqui pela professora Isabel, professora Nina, do princípio da igualdade. Precisamos primar pelo princípio da unidade de direito, princípio da confiança, da boa-fé, tão ensinado pela professora Isabel, e destacar que cumpre o papel do Poder Judiciário, declarar a inconstitucionalidade da leis e atos, não podendo impor aos tribunais tal função. Fazendo aqui uma frase do professor José Souto Maior: deve o juiz descartar a lei injusta, um livro que ele escreveu em contraditório do processo judicial. A nossa economia hoje, ela prescinde de uma segurança jurídica. A economia fragilizada pela pandemia, pelo agravamento da crise econômica. Nós precisamos primar pela segurança jurídica, pelo baluarte da segurança jurídica no tocante à previsibilidade. As decisões de mérito proferidas pelo nossa Suprema Corte produzirão eficácias erga omnes, efeitos vinculantes relativos aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, seja ela direta, e aqui se insere o CARF nessa afirmação. A professora Isabel nos ensina que Estado de Direito não é apenas Estado das leis, pois administrar conforme a lei é antes
administrar conforme o direito. E ela cita que razão pela qual a proteção da confiança e a proteção da boa-fé são indivisíveis da legalidade, do Estado de Direito e da justiça. Essa frase, acho que sintetiza muito esse debate. E um debate que precisa, que o professor Wesley solicitou, é que fizesse essa segregação de uma linha tênue da diferença entre a decisão definitiva e a decisão transitada em julgado. Na verdade, essa diferença, a professora cita muito bem, até buscarei um trecho aqui do nosso mineiro, sem querer ser bairrista, o nosso grande jurista, Teodoro Júnior, Humberto Teodoro Júnior. Ele cria essa diferença conceitual de decisão definitiva. É aquela que julga o mérito, que soluciona definitivamente o conflito, fazendo dela coisa julgada material. Essa é a grande diferença, porque na decisão definitiva, e lá no artigo 62 cita a decisão definitiva plenária, então não é qualquer decisão definitiva, no que concerne a resolução definitiva do conflito dentro da causa de pedir, que não retornará mais ao judiciário para solucionar. O professor Humberto Teodoro Júnior é enfático. A decisão terminativa é aquela que a decisão, a sentença, a decisão sem a resolução do mérito. A decisão definitiva é aquela que há resolução do mérito, julgamento do mérito, e aí nós precisamos entrar na questão do fator tempo. Só já para encerrar, porque eu sei que a importância de ter o debate nesse momento, mas não se pode considerar a questão da decisão transitada julgada. A decisão que julga o mérito, ela resolve o conflito, forma coisa julgada material e cristaliza a orientação do órgão julgador. E é importante verificar que essa afirmativa parece ser a mais correta, pois nós temos o artigo 1040, inciso 3º, que ali dispõe que o acórdão paradigma será, na data da sua publicação, no seu inciso 3º, que as ações em primeira e segunda instância retomarão seus cursos normais após a publicação do acórdão paradigma para aplicar a orientação do órgão julgador. E se isso se aplica às instâncias ordinárias do Poder Judiciário, por que não aplicar também, por essa coerência, também a orientação regimental do CAR? Tenho que procurar, a professora citou uma decisão que achei muito pertinente, mas tem uma também, um acórdão do CAR, na terceira turma, que versa sobre a contribuição para o PIS e COFINS, o tema 69, e lá a ementa base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do ICMS base própria, e ali ficou vencida a relatora Vanessa, que inexistente julgamento do STF com trânsito em julgado, deve prevalecer ainda o julgado do STJ em sede de recurso repetitivo. A parcela relativa ao ICMS devido sobre as operações de venda nas condições de contribuinte inclui-se na base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS, ou seja, considerou o trânsito em julgado para a aplicação da orientação da decisão definitiva plenária. E esse fator tempo, ele pode criar um impacto, não só a violação ao princípio da igualdade, a segurança jurídica, como também pode, de certo modo, desvirtuar aquele conceito que ali está esculpido no seu artigo 62. O legislador quis dispor que ali houvesse sobre decisão definitiva, ou seja, aquela decisão definitiva plenária. Então, são essas considerações, não quero me alongar mais, até para oportunizar. Toda vez que eu tenho um momento de grande felicidade, como agora, eu sempre cito uma trama de Shakespeare, do Rei Lear. Rei Lear, ao vistar o horizonte ao lado do cego de Gloucester, perguntou ao seu amigo e companheiro cego de Gloucester: como você vê o mundo, cego de Gloucester?
E o cego de Belcesse respondeu ao rei Lear: eu vejo o mundo com todo o sentimento que está no meu coração. E esse sentimento é o sentimento de alegria, de felicidade de estar aqui hoje e agradecer a deferência e o convite de estar ao lado de pessoas que eu tanto admiro. Muito obrigado. Obrigado, professor Jusceldo, excelente explanação, muito pontual, né, cirúrgica também, e, assim, das 3 falas que nós podemos observar aqui, eu vou extrair um ponto 2, que se a professora Eliane quis dar uma colaboração, e aí a gente passa por um pequeno debate dentro do possível do nosso tempo que nós temos ainda aqui. Bom, a professora Nina falou muito sobre a questão do aspecto da segurança jurídica, né, que transborda sobre as decisões que possam transitar do Poder Judiciário ao Tribunal, ao CARF. Então, é um primeiro ponto a ser levantado que leva em consideração, né, a amplitude do princípio da segurança jurídica para os contribuintes. E aí eu pego uma fala da professora Isabel, ela diz o seguinte, que eu achei bem interessante, a questão econômica, né? Quando nós temos a questão da insegurança jurídica ao aspecto do Poder Judiciário, e principalmente aqui do CARF que nós estamos falando, nós podemos ter impactos, sim, econômicos. E aí nós estamos falando de empresas, de contribuintes que possam ter, sim, né, uma consequência ao ponto que o professor Jusceldo falou sobre a decisão que ele traz aqui para o fórum de debate, que é o seguinte, bom, a decisão que ele falou explica que não vai observar o trânsito em julgado, não considerando a decisão definitiva. Mas o regimento interno do CARF, no artigo 62, ele diz que a decisão tem que ser definitiva. Não está escrito lá trânsito em julgado. Então, nós temos aí um conflito, talvez, de interpretações, aplicabilidade, e aí, interessante, colocado pela professora Isabel, a responsabilidade, né, trazida ao julgado. Eu não vou falar do julgador em específico, porque não cabe comentar sobre isso, mas sobre o julgado, a responsabilidade e o impacto que isso causa na economia. Porque se nós tivermos aí uma demora, uns trâmites, procedimentos internos do tribunal, como é o caso de algumas questões, tanto para a fazenda quanto para o próprio contribuinte, nós temos aí impacto no setor econômico, né? Nas empresas, nos seus procedimentos do dia a dia, e aí, falando da iniciativa privada como um todo, sabemos que ela não espera decisões, os atos e os efeitos, elas atravessam de uma maneira a ter consequências, né? E essa celeridade que muitas vezes se espera do próprio Poder Judiciário e também do CARF a apresentar aquilo que já está posto em julgamento, que já foi colocado, que já foi discutido durante muitos anos, provavelmente, daquele processo que chegou até o STF, o que se espera é que o retorno e a aplicabilidade seja o quanto antes para poder termos o planejamento, né, ou para ele ter o planejamento, contribuinte naquele caso, das suas atividades. Então, fica a minha pergunta, talvez, ou colocar para que os demais presentes e expositores possam abordar como resolver isso possivelmente. Seria talvez uma preciosidade na decisão já que é emitida pelo STF, por exemplo, né, com uma orientação aos próprios julgados que devem ser aplicados. Seria uma alteração no próprio regimento interno do CARF, colocando algum dispositivo, redobrando, né, as possibilidades, prevendo uma suspensão, se é que é possível, dentro do Código Tributário Nacional, no próprio processo administrativo fiscal. Como nós poderíamos, talvez, ter uma sugestão na linha que a professora Nina vem colocando, de sugestões, né, para que possamos ter uma segurança jurídica maior, do ponto de vista de tudo que foi colocado aqui entre os expositores. O que vocês talvez poderiam acrescentar para nós, do ponto de vista prático, digamos assim, dentro do possível, porque sabemos que às vezes muita praticidade não resolve, mas a questão prática mesmo, no dia a dia. Qual o instrumento, qual
a melhor forma? Seria o poder legislativo poderia suprir isso? Ou o próprio executivo ou o judiciário poderia ordenar uma normatização mais célere? Porque o julgador, às vezes, coloca numa interpretação que não é a possibilidade daquilo que se espera ou talvez aquilo que poderia trazer essa segurança. Mas, com certeza, ele não está julgando para dar insegurança jurídica. Isso é um ponto muito importante, né? Os julgadores, eles procuram, obviamente, a segurança jurídica de uma maneira a proporcionar e entregar às partes litigantes, né, a melhor decisão dentro daquilo do contexto que lhe impõe. Então, o que vocês acreditam que poderia ser uma alternativa a esse tipo de situação? Até aproveitando aqui a palavra do Wesley, já trazendo um dado que acho que entra bem na linha do que ele está sugerindo, né, em termos de provocação aos palestrantes, mas eu, numa dada oportunidade, fiz um levantamento, até no ponto que a professora Isabel Deres levantou sobre o sistema hoje posto em relação a regras de harmonização entre decisões do judiciário e decisões dos tribunais administrativos. E na ocasião eu fiz um levantamento, eu imagino que possa ter alterado, esse levantamento que eu fiz foi ano passado, enviei até um artigo lá no contexto de um evento, de um livro organizado pelo professor Brigagão, lá no contexto da BDF, e eu levantei a legislação dos tribunais administrativos, os seus regimentos internos, dos tribunais administrativos estaduais e também do próprio CARF, e desse levantamento, né, dos 27 regimentos internos, apenas 11 tinham algum tipo de disciplina de regra de harmonização para observância dos precedentes pelos tribunais administrativos, esses precedentes do Supremo Tribunal Federal. Desses 11 tribunais, apenas 5 faziam referências a julgados que não fossem em controle concentrado de constitucionalidade, né? Ou seja, abarcando também recursos decididos em repercussão geral e recursos repetitivos. Ou seja, 16 dos tribunais dos regimentos internos não tinham qualquer previsão de harmonização entre as suas decisões e o que advém dos tribunais superiores no contexto decisório objetivado. Ou seja, porque isso revela muito do que o professor Wesley aqui está trazendo em termos de preocupação, né? Ou seja, qual é uma das soluções, ou quais são as soluções possíveis diante desse cenário? Imagino que uma previsão legislativa um pouco mais clara possa ser um caminho, mas eu imagino que seria muito interessante ouvi-las e ouvi-lo, professor José Helder, a respeito desse tensionamento que o professor Wesley trouxe, né? Acrescentando também esse dado, compartilho com os colegas. Eu gostaria, antes de passar a palavra, fazer um pequeno comentário em relação a um aspecto que foi colocado. Nós temos aqui hoje, né, no processo administrativo, aquilo que é a concretização da função administrativa. Isso é extremamente importante, porque nós estamos falando de controle de legalidade, como bem colocou a professora Isabel Deres. O artigo 142 do CTN é claro nesse sentido. Mas a função administrativa, procedimento administrativo ou processo como esterilização da função administrativa, como já dizia Alessi, né, e toda a doutrina italiana, ela foi também evoluída e até superada por um conceito de procedimento e processo administrativo como garantia individual do contribuinte, que está lá prestigiado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que trata do princípio da ampla defesa, do contraditório, inclusive devido ao processo legal no sentido formal e material. Se nós formos analisar esses aspectos, nós vamos verificar que esses princípios, quando nós tratamos o procedimento administrativo na visão, por exemplo, de Eduardo Garcia Denterria, como uma garantia do contribuinte, o último valor jurídico, ou o último sobreprincípio, é o princípio de segurança jurídica, que foi tão bem exposto aqui pela professora Isabel Deres, como a base de tudo isso que nós estamos discutindo. Então, me parece que quando nós olhamos sob esse viés do procedimento administrativo como garantia, e não só como realização da função ou do controle administrativo do ato de lançamento, fica ainda mais evidente a importância da segurança jurídica. E nesse sentido, quando nós estamos falando sobre segurança jurídica aplicada a partir da aplicação de precedentes judiciais
às decisões administrativas, me parece extremamente importante que nós tenhamos uma jurisprudência íntegra, coerente e estável. Então, nesse sentido, olhando para uma jurisprudência ou para uma, ainda olhando pelo conceito que a professora Isabel expôs muito bem aqui, em relação à transcendência, à universalidade da decisão, né, do judiciário para o processo administrativo, eu faço também essa ponderação e gostaria de ouvir a professora Isabel Verdes. Uma outra, rapidamente, que a professora Nina fez, que me chamou bastante atenção, é a partir do momento em que eu tenho uma decisão do Supremo, vamos analisar essa última decisão do Supremo sobre o caso do terço constitucional de férias, que ainda se analisa a possibilidade de modulação de efeitos, né? Nós tivemos notícia aí na mídia do pedido da Petrobras em relação a que os tribunais não decidam e não deem trânsito em julgado nos casos enquanto o Supremo não decidir a modulação de efeitos. Tem gerado um problema grave. E aí, analisando, né, nós temos uma decisão do Supremo, mas vamos pensar no caso de uma decisão no CARF, também tem que analisar essa matéria do caso do terço, cuja modulação ainda não saiu. Como é que fica, né, a interpretação e o limite da interpretação do CARF em relação não só às razões de decidir, mas ao próprio a própria amplitude da modulação de efeitos que será dada nesse caso, né? Então, também queria deixar essa ponderação para a professora Nina também nos responder. Eram essas ponderações que eu queria fazer. Eu sei que o tempo está extremamente já curto, para não dizer estourado, mas, dado o adiantar do horário, como muitos ainda estão nos acompanhando, né, e como essa questão do tempo é um controle do nosso presidente Wesley, e não meu, então eu faço as minhas perguntas e devolvo a palavra aos demais. Bom, Só fazendo um complemento, a professora Ariane tinha citado esse livro aqui, que tive a honra de organizar junto com o professor Gustavo Brigagão. Ela escreveu no capítulo 45, que é o volume 2, com o tema, né, do artigo Harmonização da Jurisprudência nos Tribunais Estaduais Administrativos dos Tribunais Superiores. E fazendo aí os elogios merecidos, ela retrata essa evolução dos principais tribunais administrativos, dos conselhos administrativos tributários de Goiás, Rio Grande do Norte, Distrito Federal. Então, assim, extremamente muito abrangente, e que a gente vê essa necessidade dessa harmonização, não só, e como eu disse, o CARF ele teve essa inovação de trazer no seu regimento, como não se faz nos outros regimentos dos conselhos estaduais, que muitas vezes só vinculam as súmulas vinculantes. Então, quem quiser consultar esse artigo da professora Ariane, ele traz esse dado quantitativo, né, desses tribunais estaduais. Ok. Algum expositor quer comentar? Nosso tempo é muito curto para um debate tão interessante, não é mesmo? Então, quero agradecer e homenagear as palestras que foram feitas pela professora Nina, professor Gilvelder, e a fala da professora Ariane, a bela exposição, não sei nem se foi um questionamento do doutor Allen. Muito bonita essa fala, gostou inteiramente de acordo com ela. Não tem questionamento nenhum. Foi só um cumprimento, né, professor Wesley? Ele não falou bem, professor? Falou muito bem. Falou muito bem. O procedimento administrativo como garantia fundamental do contribuinte. Está lá no artigo 5º, muito bem lembrado. Gostei muito da sua colocação e das provocações que fez em relação à professora Nina sobre modulação. Que vem muitas vezes em embargos, né? Antes de resolvidos os embargos, é um caso, né, doutor Wesley, em que às vezes se tem que esperar realmente os embargos. Por quê? Se nos embargos você tem um pedido de modulação, pode ser que aquela decisão não seja eficaz, não surta efeito para aquele caso concreto em tela. Porque a decisão só geraria efeitos no ano que vem, como acontece ou aconteceu, por exemplo, no DIPAL, e assim por diante. Então,
nós temos aí que a modulação pode ter relação direta com o caso em tela e sua aplicabilidade ou não. Então, realmente é uma questão preocupante. Eu só acho que houve um grande passo do Supremo Tribunal Federal, dos nossos tribunais superiores, da nossa lei de processo civil, em direção à responsabilidade pela confiança gerada. Isso foi um ponto positivo na geração de segurança e de confiança. Porém, o Supremo Tribunal Federal, eu tenho feito essas críticas, eu acho um espetáculo, um dos maiores juízes de todos os tempos da nossa corte, poderia e deveria estar nas cortes mais importantes do mundo, ou a alemã ou a norte-americana. Nem a norte-americana está muito preguiçosa, não estou gostando dela. Ela só decide, é impressionante, 70 casos por ano. Então não tem que comparar com ela. É uma outra corte totalmente diferente da nossa. Mas ele só tem um problema. Eu gostaria que o ministro Gilmar continuasse aperfeiçoando a questão da modulação que ele introduziu tão bem. Por quê? O Supremo criou o hábito de modular sistematicamente em favor do fisco, quando a decisão é contrária aos interesses fazendários. Modula a questão não surte efeito imediato. E, geralmente, em seguinte sentido, né? Ressalvando a coisa julgada, evidentemente, ressalvando os processos em curso que já estão em juízo, mas isso criou entre nós a prática da litigância cada vez maior. Isso nós não suportamos mais, né, a lotação, a superlotação do Poder Judiciário. Há, pelo visto, uma desobediência em relação à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores nos tribunais administrativos, né, professora Ariane? Acho que eles estão num mundo paralelo, né? Há uma desobediência sistemática, mas há também um estímulo à litigância com esse modo de modular efeitos. Eu sustentei há anos que eu sustentei, porque essa é a visão em outros países europeus. A confiança, a modulação, por quebra da confiança, quando existe uma jurisprudência consolidada e ela vem a ser superada, só funciona em favor do contribuinte. Porque é ele que está na posição frágil. É o Estado juiz também. Então, é o próprio Estado modulando em favor dele mesmo. E isso criou nas fazendas e no fisco federal a ideia de que ele pode criar questões jurídico-tributárias, ele pode questionar, ele pode fazer leis inconstitucionais, porque ao final ele não perde nada. O que custa tentar? Haverá uma modulação em favor da fazenda. É isso, então, ele insiste na inconstitucionalidade, as fazendas estão insistindo na ilegalidade, estão insistindo na ilicitude, e o contribuinte tem que insistir na litigância. Porque se não entrar em juízo desde logo, ele verá o seu concorrente, né, doutora Nina, lá, que entrou em juízo, que está litigando, recebendo o que tem direito, enquanto ele paga mais tributo do que este que entrou em juízo. Então, essa desigualdade, olha, vejam bem, eu não estou... Os problemas que foram levantados aqui foram riquíssimos. O que fazer? É o legislador? Nós temos que atuar no legislativo, no executivo, no judiciário, mas essa questão da modulação do efeito tem que ser repensada. O que, na verdade, se pode fazer em relação à fazenda é levar a sério o orçamento, a lei de diretrizes, a previsibilidade, a reserva que o fisco tem de fazer
né? E a classificação de risco, de alto risco, que ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer isso, desde a lei de diretriz orçamentária. Então, a ideia de que a Fazenda, né, a União, os entes estatais são obrigados a um planejamento, pode auxiliar na modelação das segundas coisas. Mas confiança e quebra de confiança, não. Isso é coisa de contribuinte. Isso não é coisa da base. Porque o próprio Estado provoca e depois se beneficia. Ninguém que provoca o ato ilícito pode se beneficiar. E é isso que está acontecendo. Como diz um antigo ministro da Fazenda, vale a pena. Até hoje isso ainda está presente em nosso país. Mas o ministro, o senhor criou uma lei inconstitucional, retroativa, e daí vale a pena. 30% dos contribuintes vão protestar no máximo, mas 70% vão pagar. Vale a pena. Continua valendo a pena. Enquanto nós não cumprirmos o Estado e as fazendas públicas, a observância restrita da lei da Constituição, nós não temos como corrigir os desvios dos próprios contribuintes. Que essas coisas se comunicam. Estado de Direito, como disse um grandes filósofos contemporâneos, Paul Seman, Estado de Direito não é só observância da lei, é também uma questão de fidelidade social da própria sociedade ao direito. Essa fidelidade nós temos que criar. Nós não podemos consentir e protestar que as fazendas públicas, as entidades tributantes criem irregularidades, ilegalidades, porque sabem que, no mínimo, no máximo, vão perder por tudo. Porque não haverá nenhuma sanção retroativa para as fazendas. Isso só acontece para contribuir. Então, aí sim, aí nós estamos em parte de alguma coisa que os nossos tribunais têm que consertar. O ministro Gilmar é um grande ministro, ele foi um grande construtor da responsabilidade dele pelo juiz, mas ele precisa aperfeiçoar isso. Mais porque ele é um grande condutor do próprio tribunal. Né? E ele pode levar isso adiante, construir como modular em favor das receitas quando isso for merecido. Por exemplo, vendo um caso de modulação correta, veja bem, professora Ariane, concordo. Veja bem, Alice, veja bem, Wesley. Houve primeiro uma ação declaratória de inconstitucionalidade julgada improcedente sobre substituição tributária progressiva no ICMS em 2001. O Supremo diz que está tudo certo, substituição tributária progressiva e a base de cálculo presumida é definitiva, não tem acerto nenhum. Bom, isso durou 15 anos. De repente, o Supremo Tribunal Federal foi a propósito de uma lei mineira, no RE de repercussão geral. Opa! Não, substituição tributária progressiva, com base de cálculo presumida definitivamente, sem direito à devolução daquilo que foi arrecadado em excesso, é inconstitucional. Os fiscais estaduais. Mas nós estávamos com base em uma decisão atuando da própria Corte. Aí sim, a própria Corte criou a norma, não foi o fisco estadual, criou a norma na qual todas as fazendas estaduais se baseavam. E aí, por isso que veio a notificação do Supremo. Não, o passado é esquecido. Vocês vão começar a devolver nos próximos fatos geradores. Concordo inteiramente, mas nos outros casos, em que a própria fazenda que cria ilicitude, ela mesma se beneficia, ela vai continuar fazendo isso. Está errado. É o primeiro ponto que eu acho que nós devemos lutar por ele. Isso interessa
às fazendas, interessa ao CARF, interessa a todos nós, porque o nosso país está em jogo, professora Ale. O que adianta a gente falar segurança em tese? Não, nós temos que aplicar ali. Muitas colocações que complementam tudo que nós estamos conversando aqui. O tema é excelente, ficar conversando aqui, somando, inclusive como a professora Isabel falou, você colocou aqui uma brilhante explanação, né, que é a questão da segurança, da garantia, né, do contribuinte, né, dentro do aspecto dos direitos fundamentais da Constituição. Por algumas vezes, e talvez não raras, elas acabam não tendo o privilégio necessário dentro dos julgados. Mas é interessante... Wesley, posso só te interromper um minuto? Claro. Em 30 segundos, claro, com certeza. Modulação é mérito. Mérito não está resolvido enquanto não se julga quando aquelas razões de decidir vão produzir efeito. Então, a pergunta é, ninguém pode aplicar aquela decisão enquanto ela não tem aplicação. O problema da modulação de efeitos em largas de declaração é que você posterga o julgamento de mérito. E o erro é aplicar a tese antes da modulação, né, da premissa acerca da modulação. Mas esse é um outro tema, eu vou devolver a palavra para você, Wesley. Mas, professora Nina, veja se de repente a tese que ela foi discutida já e abordada pelo tribunal, já não teria ali uma eficácia mínima para ser aplicada? Sim, né? Se a gente aplicasse efetivamente a teoria da nulidade. Mas como a professora Isabel bem colocou, a gente observa que o tribunal tem cada vez mais flexibilizado a teoria da nulidade, né, das declarações de inconstitucionalidade. E no caso específico do terço de férias, a gente tem uma causa ensejadora da modulação de efeitos, que é a alteração de jurisprudência em relação ao repetitivo do STJ. Nessa hipótese específica, a minha resposta é 100% de certeza de que não pode aplicar enquanto não modular. Perfeito. Bom, vamos nos encaminhar então para finalizar aqui o primeiro encontro. Eu vou pedir desculpas aos demais participantes aqui, porque realmente o tempo foi escasso e a Semira, conselheiro do CARF, tinha solicitado a palavra para poder fazer uma exposição, mas eu acredito que não vai dar tempo, professora, entra aqui, porque também estou estreando como condutor aqui na BAT, apesar de conduzirmos outros cenários, né? Então todo ambiente ele tem uma peculiaridade. E você pode me falar que a gente já encerramos, ou qual é a formalidade mais adequada aqui para que a gente possa encaminhar ao nosso desfecho. Wesley, eu acho que minha sugestão é que a gente encerre, né, com muita pena, porque a Semiramis contribuiria certamente muito para o debate e todos os demais que provavelmente também querem comentar, mas em homenagem ao horário que já está bastante adiantado, eu sugeriria que nós encerrássemos e na próxima reunião, os que não conseguiram falar, acho que a gente pode modular melhor esse tempo, né, aproveitando a expressão, e depois fazer com que comecemos por eles, tá? Semiramis, pelos demais. Minha sugestão. Obviamente a condução é vossa. Sugestão acolhida, e então deixamos para o próximo encontro. Chamo de Semira, a intimidade que nós temos no fundo do conselho. A Semira pode ir abordar com o próximo encontro a nossa conversa sobre o tema, e vamos ter outro, obviamente, com tamanha grandiosidade sobre o que nós estamos conversando aqui sobre tribunais superiores e CARF, tribunais administrativos. Agradecendo desde já, então, a professora e nossa presidente do Conselho Federal de Assuntos Tributários, recém-impostada, a professora Isabel. Agradecer imensamente ao professor Joselder por nos trazer aqui luz às questões processuais também sobre o tema, a professora Nina, que fez uma brilhante explanação, com colocações e sugestões, obviamente o nosso presidente Ale, que proporciona esse encontro riquíssimo aqui sobre esse tema, a professora Ariane, que é a nossa secretária-geral, ao
professor Alexandre Evaristo, que é o vice-presidente do comitê e nos acompanhou aqui, e no próximo encontro, a ser colocado aqui pela ABAT, vamos abordar, então, outro tema, mas vamos dar conversado, um debatezinho rápido sobre o que ficou faltando hoje, dado a nossa limitação, que já extrapolou. Então, eu quero agradecer imensamente à ABAT, aos expositores, aos colegas aqui que estão presentes, né, aos participantes por terem ficado até o final também, e fica o convite já para o próximo encontro, que espero que tenhamos aí também o mesmo prestígio deste primeiro encontro. Alguma colocação, professora Ariane? Eu também só gostaria de agradecer a participação de todos, em especial aqui os nossos convidados, a professora Isabel, a professora Nina, o professor Zelder, e enfim, em breve disponibilizaremos, né, professor Wesley, a nossa pauta de reuniões. Acho que o doutor Evaristo também entrou aqui com a gente, né? O Alexandre conseguiu se unir aqui a nós. Então, em breve nós disponibilizaremos as datas dos próximos encontros. Perfeito. Professor Giselder, uma palavra final? Só meus sinceros agradecimentos. Foi uma honraria estar aqui nesse brilhante debate. Aprendi muito com a professora Isabel, com a professora Nina, com todos vocês. Sinto-me lisonjeado, não só pelo convite, mas pela oportunidade. Professora Nina? Gostaria de agradecer e falar que realmente foi uma honra colocar à disposição para o que necessário para a ABAT. Muito obrigada. Finalmente, a professora Isabel, que abriu aqui os nossos trabalhos. Encerramos com ela. Tive muita alegria de participar deste evento. Gostei demais de vocês, viu? Fico contente. Muito. Gostei demais. Esse doutor Allen me saiu com uma fala culta, interessante. Adorei a todas as palestras. A doutora Nina também falou muito bem, de forma muito procedente. E o doutor Wesley, eu conhecia pouco, porém mais do CARP, já tinha ouvido falar, né, doutor Wesley? Mas bom, muito feliz de ter estado com você, a doutora nossa vice-presidente, né, professora Ariane, professora e colega na advocacia. Foi uma grande alegria, viu? E estou com uma impressão maravilhosa desse tal de ABAT. Ótimo. Um dia nos encontraremos novamente. Obrigado, com certeza. Boa noite. Obrigado, Boa noite, professora Isabel. Uma honra ter estado com você. Beijinho para você. Adorei você. Igualmente. Tchau.